Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar lateral esquerdo que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Fortaleza. Estamos falando de Diogo Barbosa, 32 anos de idade, jogou esse ano pelo Fluminense e chega para ser mais um atleta do Lion. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, um mapa completo de cruzamentos, histórico de lesões, histórico na carreira, uma análise física do jogador e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa bem provável contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Diogo Barbosa na temporada de 2024. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 32 anos de idade, 1,79 m, jogou todo esse ano pelo Fluminense. Vamos lá. 41 jogos, 30 deles como titular, não marcou gols, deu uma assistência, uma pré-assistência, 20 passes para finalização, 61 cruzamentos com 26% de acerto. Daqui a pouco a gente conversa se esse número é bom ou ruim. Retomou a posse de bola em média 6,3 vezes a cada 90 minutos, ganhou 53% das disputas de bola por cima, tomou 6 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Diogo Barbosa no ano de 2024. Torcida do Fortaleza, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Fortaleza, você encontra com desconto, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Diogo Barbosa. Bem, galera, lá no Fluminense, ele teve durante boa parte da temporada a concorrência com o Marcelo, né? Que fazia ele estar entrando quase sempre, né? Porque o lateral, esse lateral da seleção, quase não completava as partidas, ele estava sempre jogando, mas em muitas oportunidades ele acabava virando quase que um reserva fixo ali do Fluminense, especialmente no primeiro semestre. Depois, com a chegada do Mano Menezes, o Diogo Barbosa chega até a ganhar a vaga do Marcelo e terminar o ano como um titular do Fluminense, com exceção das duas últimas partidas que ele não joga. Tá bom, pessoal? Então, assim, de maneira geral, foi um ano que o Diogo foi mais titular do que reserva do Fluminense. Quer dizer que ele terminou o ano muito bem? Mais ou menos. Teve altos e baixos, foi um jogador que sofreu um pouco, porque o coletivo do Fluminense realmente foi muito ruim ao longo da temporada. A torcida do Fluminense pega muito no pé do Diogo, realmente ele fez alguns jogos bem abaixo, mais pro padrão da posição, do que poderia ter sido, até que ele fez um ano, assim, ok, com a camisa do Fluminense em 2024. Não foi tão bem, mas também não foi nada, assim, desesperador, tá bom? Sempre que a gente conversa sobre um lateral, pessoal, eu gosto de frisar para vocês. A gente não pode cravar se um lateral é bom ou ruim só por conta do acerto ou dos erros de cruzamento. Mas é um fundamento legal, importante para a posição, eu sei que vocês gostam, então vem para a tela para a gente poder conversar. O mapa completo de cruzamentos do jogador nesse ano de 2024. A gente começa a conversa, pessoal, mostrando para vocês que 26%, por mais que o pessoal fique preocupado, é um número acima da média. Tá bom? Normalmente os laterais ficam entre 20% e 25% de acerto, que acertar um cruzamento a cada 4 ou 5 tentativas. O Diogo Barbosa superou por um pouquinho, mas ficou acima da média com 26%. O Diogo Barbosa, para quem não conhece, é um lateral que ainda tem uma boa velocidade, por mais que tenha uma idade um pouco avançada. E, para mim, o seu principal ponto forte é a capacidade de atacar um espaço. É um jogador que faz bem uma ultrapassagem para chegar do fundo do campo. Ele não tem mais tanto aquele 1 para 1 ofensivo, ele até consegue de vez em quando sair da marcação numa jogada individual de velocidade, mas eu gosto quando ele faz a ultrapassagem, faz bem a leitura de espaço para eventualmente chegar na linha de fundo, ou então atacar a área numa jogada lateral para fazer o cruzamento. Quando ele consegue chegar no fundo do campo, especialmente com ultrapassagem, ele costuma acertar o cruzamento e fazer os seus cruzamentos mais perigosos, inclusive. Mas com a idade avançando, mas que ele ainda tem uma boa velocidade, ele não consegue fazer isso a todo instante. Então ainda é um lateral que fisicamente compõe bem o grupo e tem... Antigamente, quando era mais jovem, ele tinha 1 para 1 bem forte. Hoje em dia ele vai mais na base da ultrapassagem, faz mais os seus cruzamentos ou do fundo do campo ou ali do bico
da grande área, tá bom? Antes, pessoal, da gente entrar numa análise propriamente dita na questão física de GPS sobre o jogador, é interessante a gente entender se ele já está começando a entrar no processo de muitas lesões, né? Então vem para a tela, para a gente poder conversar, o histórico de lesões do Diogo Barbosa ao longo da sua carreira e um atleta assim, de altos e baixos na parte de lesões, na parte clínica. Né, pessoal? Vocês percebem que 2016, 2018, lá atrás, sofreu um pouquinho com lesões, né? 69 dias fora, 90 dias fora na outra temporada. Depois ele emplaca um tempo bem considerável, assim, bem saudável. Né? 2020 não machuca, 2021 só uma lesão leve de 5 dias, 2022, 25 dias fora. Ano passado ele teve uma lesão no joelho que aparentemente teria sido muito grave. Logo assim que ele chega no Fluminense, mas ele se recupera rápido, com apenas 20 dias. E agora em 2024 ele também teve uma lesão no joelho, que todo mundo deu como fim de temporada para o Diogo Barbosa, e ele voltou muito antes do previsto. Mais uma vez mostrou uma boa recuperação nesse sentido. E perde agora os últimos 2 jogos do Fluminense, uma semaninha fora que ele ficou. Né, perdeu as últimas 2 rodadas também por conta de uma lesão muscular leve. Então, um atleta que alterna temporadas boas em relação à parte clínica, em outras ele acaba machucando mais um pouquinho, mas a princípio não é um atleta bichado, entre aspas, né? Como a gente diz no jargão do futebol. Bom, agora sim, pessoal, eu falei muito da parte física do jogador em relação a lesões agora, em relação àquela capacidade de chegada no fundo do campo. Vamos expandir então essa análise e comparar com os jogadores do Fortaleza, né? Vem para a tela para a gente poder conversar. Uma análise de GPS, pessoal, do Diogo Barbosa. Estou comparando com outros laterais que acabaram atuando pelo Fortaleza na temporada de 2024. A gente percebe que mesmo sendo um atleta mais veterano, né, o Diogo vai fazer 33 anos agora, em 2025, ele ainda apresenta índices físicos bem interessantes, na sua maioria até melhores do que os atuais laterais do elenco do Lion. Por exemplo, a velocidade máxima do Diogo Barbosa que ele atingiu nesse campeonato brasileiro é superior à de todos os laterais do Fortaleza. O Diogo chegou a bater 33,4 km por hora. E ele consegue se manter em velocidade mais vezes numa partida do que os jogadores do Fortaleza. Por exemplo, ele supera 20 km por hora, que é o que a gente chama de pique de alta intensidade, 65,28 vezes por partida, em média. Obviamente, nenhum outro lateral do elenco do Fortaleza chegou na marca de 60. Nesse índice. Não está aí na tela também, mas no sprint, que é supera 25 km por hora, o jogo também tem uma média melhor, 11,22 contra 8, praticamente, os outros 3 somados. No metro por minuto, que é aquela frequência com que o jogador está sempre correndo, né? O Mancuso até ficou um pouco acima, com 104,87. Eu sei que o Mancuso não é lateral esquerdo, mas fez essa função em algumas oportunidades. Então, nesse ponto, ele ficou um pouco acima do Diogo Barbosa. De negativa, aqui talvez a gente passe a destacar só o Bruno Pacheco, né? Ele ficou abaixo em diversas métricas, inclusive no metro por minuto foi bem abaixo em relação aos seus companheiros. É um ponto aqui de destaque negativo. Então, assim, o Diogo não sobrou tanto fisicamente em relação aos seus próximos companheiros de equipe agora, mas apresentou índices em sua grande maioria melhores. Então, mesmo sendo um atleta veterano, ainda em 2024 ele conseguiu apresentar mais fisicamente do que os atletas que a torcida já conhece bastante, tá bom? Galera, não esquece, por favor, de deixar um likezinho, fazer um comentário no nosso vídeo, também é muito importante. Quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo, beleza? Seguindo com o jogador, fica faltando a gente entender como ele saiu em temporadas passadas. Vem para a tela para a gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Diogo Barbosa como profissional. Em 2020, ele começa o ano pelo Palmeiras, depois vai para o Grêmio. 43 jogos, 34 como titular, nenhum gol, 3 assistências. Em 2021, pelo Grêmio, 28 jogos, 20 como titular, 2 gols e 2 assistências. Em 2022, pelo Grêmio, 27 jogos, 22 como titular, nenhum gol e 3 assistências. No ano passado, ele começa pelo Grêmio, faz um primeiro semestre muito ruim, que ele quase não joga. Depois chega ao Fluminense, talvez tenha vivido um dos melhores momentos recentes da sua carreira. Totalizando, ele faz 45 jogos, 23 como titular, um gol, inclusive esse um gol aí foi contra o Fortaleza, é o último gol que o Diogo marcou na carreira, e também contribuiu com 3 assistências, foi uma peça bem importante no título da Libertadores. Ele foi o titular, por exemplo, do Fluminense no jogo de volta das oitavas de final, nas 2 partidas das quartas de final, ele entra nos 2 jogos da semifinal e apresenta até um futebol melhor do que o Marcelo, à época. Ele termina o jogo da final também como titular, inclusive ele dá a pré-assistência do gol do título do Fluminense na Libertadores. Então não foi uma passagem brilhante pelo Fluminense, mas se a gente comparar a reta final de Palmeiras e o período no Grêmio, no Fluminense o Diogo Barbosa dá pra gente dizer que ele teve assim, um momento de melhora na sua carreira, voltou a apresentar um nível de atuação, pelo menos assim, de razoável para bom, numa equipe competitiva do nosso futebol, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação de Diogo Barbosa chegando
para reforçar o Fortaleza. Bem, galera, todo mundo tá careca de saber que eu acompanhei muito de perto o jogador nesse último ano e meio, principalmente no morro de amores pelo Diogo Barbosa. Eu acho que é um atleta que você tem recomposição de nível parecido aí no futebol brasileiro, mas também sabendo como a lateral, tanto direito quanto esquerda, é uma posição bem difícil de você contratar. Eu acho que o Diogo Barbosa está numa média assim de razoável para boa dentro do que a gente encontra no futebol brasileiro. É um lateral que fisicamente ainda está em bom nível, é um lateral que tem pé bom, como a gente fala, é um cara mais técnico assim, né, do que propriamente um cara de muita imposição física. Eu acho que na mão do Vojvoda ele até tem potencial para ajudar. O meu problema com essa contratação, pensando no Fortaleza, é que pelo que vazou aí nas últimas horas, parece que vai ser um contrato de 3 anos pro Diogo Barbosa. Aí, nesse caso, sinceramente, já começa a me preocupar. Lá no final do contrato, ele vai estar com 36 anos de idade, com certeza não é uma remuneração baixa para o Diogo Barbosa. Então, por causa dessa informação, principalmente, eu vou classificar como uma aposta de risco para o Fortaleza. O Diogo precisa muito estar bem fisicamente para jogar, por mais que ele seja um cara técnico. Essa questão da ultrapassagem, a posição de lateral como um todo, não, se tiver uma queda brusca nos seus índices físicos, vai piorar muito a sua situação. Vai bater 33 anos de idade, em qualquer momento isso pode acontecer. Você vai dar um contrato de 3 anos para o Diogo Barbosa, por mais que ele tenha potencial de ajudar, eu também já acho que é um pouco demais, é muita briga para um jogador que você até consegue achar coisa parecida no mercado. Se fosse para um aninho, para compor um grupo, até acharia um nome razoável. Para 3 anos de contrato, acho uma aposta arriscada que o Fortaleza está fazendo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!